No quarto dia de paralisação dos caminhoneiros, há registro de bloqueios em 25 estados e no Distrito Federal. E Câmara aprova o projeto que elimina a cobrança de PIS/COFINS sobre o diesel até o fim do ano. Com a greve dos caminhoneiros há 4 dias, já falta combustível para abastecimento em postos do país. Gilmar Mendes autoriza a prorrogação dos inquéritos que investigam Aécio Neves e Antônio Anastasia por mais 60 dias. Donald Trump cancela a reunião com Kim Jong-un no mesmo dia em que a Coreia do Norte destruiu a usina de testes nucleares. E no Marrocos, uma prática mostra que a sociedade pode mudar a partir do esporte. Tudo isso e muito mais agora, na edição de 1 da tarde. Olá, boa tarde. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo com Daniel Caniato e com Carolina Lorenzetti. Uma ótima tarde para você. Chegamos à quinta-feira, dia 24 de maio de 2018. E vamos saber quais são as notícias mais lidas nos portais na internet. Começamos com a EBC, Agência Brasil de Notícias. Casos de câncer devem aumentar 58% até 2035, diz fundo de pesquisa. O documento intitulado Dieta, Nutrição, Atividade Física e Câncer ressalta o excesso de peso da população mundial, somado a estilos de vida com pouco exercício e muita comida processada, como principais vilões para o surgimento de diversos tipos de câncer. Em 2012, a OMS registrou cerca de 14 milhões de casos de câncer em todo o planeta. E se continuarmos a levar essa vida maluca, poderemos alcançar os 24 milhões de casos até 2035. Topa mudar um pouco de vida? De olho na Folha Online, Caixa liberou o filho de ministro Ock de cumprir prazo e pagar multa por casas lotéricas. Pois é, a Caixa Econômica Federal dispensou o filho e o enteado do ministro da Saúde, Gilberto Ock, que ocupou cargos de comando no banco até abril deste ano, do cumprimento de prazos e do pagamento de multas, durante o período em que detinham a concessão de lotéricas em Alagoas. O banco também deu mais tempo para pagamento de outorga e abriu mão de cobrar R$90 mil após desistência. Mas que mamata, hein? Para fechar, no Estadão Online, cão é resgatado por bombeiros após 6 dias preso em Ribanceira. Os bombeiros da cidade de Ituporanga, na região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, foram para a missão com corda, capacete e todo o aparato de escalada. Entre os penhascos, um belo cão. O animal, bem acuado, foi resgatado com sucesso, após espera de longos 6 dias e alguns uivos, o que chamou a atenção de quem passava pela região. E olha, ele estava com fome também. O cachorrinho parece não ter dono e ficará na companhia dos bombeiros que finalizaram mais outra bela ação. Palmas para eles. E no quarto dia de paralisação dos caminhoneiros contra o aumento de combustíveis, há registros de bloqueios em 25 estados e também no Distrito Federal. As manifestações ganharam força ao longo da semana. E olha só, outras categorias já pensam em pegar carona nos protestos que pararam as estradas do país. Mais um dia de protestos, fechando estradas e paralisando o transporte de cargas em quase todo o país. Mesmo com as medidas anunciadas pela Petrobras, pelo governo e também pelo Congresso Nacional para reduzir os custos do diesel, os milhares de caminhoneiros mobilizados aproveitam o momento de fragilidade das autoridades para pedir mais. Um dos líderes de caminhoneiros já avisou que quer 180 dias sem reajuste do diesel. Com o país parando por falta de abastecimento, os caminhoneiros aproveitam para pressionar e conseguir atingir seus objetivos. Sem ter para quem recorrer, o próprio presidente Temer pediu uma trégua à categoria, na tentativa, é claro, de encerrar com as paralisações. Mas nada feito. Uma nova reunião entre representantes de caminhoneiros e entidades do setor de abastecimento e transporte com o governo está prevista para acontecer hoje no Palácio do Planalto. E dependendo do que for acordado nesse encontro, a crise do combustível pode se aprofundar ainda mais ou começar a diminuir. E para pressionar o governo e entidades do setor, os caminhoneiros seguem fazendo protestos em todo o território nacional. Nesta quinta-feira, em São Paulo, por exemplo, os caminhoneiros pararam a Via Dutra em Guarulhos. Os motoristas deixaram seus veículos e tomaram pistas da rodovia a pé.
Na rodovia dos Imigrantes, que liga o litoral à capital, os caminhoneiros atearam fogo na pista na altura do quilômetro 23, no sentido Baixada Santista. No Rio de Janeiro, os caminhoneiros também fizeram protestos na Via Dutra. O ponto de apoio de grevistas ficou lotado de caminhões que não tinham como passar. Em Minas Gerais, um dos pontos nesse quarto dia de paralisações dos caminhoneiros foi na MG 424, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Em Mato Grosso do Sul, os protestos continuam na BR-163, em Campo Grande. As manifestações ganham força e já contam com o apoio de outras categorias, como os motoqueiros e motoristas de aplicativos. E a Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite o projeto que elimina a cobrança de PIS/COFINS sobre o diesel até o fim do ano. O objetivo é reduzir o preço do diesel e conter a paralisação dos caminhoneiros. A medida aprovada pela Câmara dos Deputados, que zerou o tributo no diesel, foi adicionada ao projeto que reonera a folha de pagamentos das empresas de 28 setores do comércio varejista, hoteleiro e também industrial. Com isso, esses setores devem voltar a contribuir com o INSS sobre a folha de pagamento, com alíquota de 20%. Pela lei atual, esses segmentos contribuem sobre o valor da receita bruta. A inclusão no projeto da reoneração da renúncia ao PIS/COFINS foi articulada pelo presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, contrariando o governo, que pretendia retirar da composição o preço do diesel somente a CID. A proposta ainda precisa ser analisada pelo Senado antes de seguir para a sanção do presidente Michel Temer. A medida foi aprovada para tentar conter a paralisação dos caminhoneiros, depois de reuniões de representantes do governo com a categoria. Nos últimos dias, caminhoneiros têm bloqueado rodovias em todo o país em protesto contra os sucessivos aumentos no preço do diesel, motivados pela política de preços da Petrobras, que é baseada na oscilação do preço do petróleo no mercado internacional e na variação do dólar. De acordo com o relator da proposta aprovada na Câmara, o deputado Orlando Silva, a estimativa é que a reoneração da folha das empresas vai significar uma arrecadação adicional para o governo de 3 bilhões de reais. Esse valor, segundo ele, vai compensar a perda com a retirada do PIS/COFINS do preço do diesel. A minha impressão é que esse tema está sendo tratado como tema de interesse da economia brasileira. Não é um tema nem do governo, nem da oposição. Por isso que eu sou otimista e creio que sim, o Congresso Nacional tem a obrigação de ajudar a economia a retomar o seu dinamismo. E com a paralisação dos caminhoneiros há 4 dias, já falta combustível para abastecimento. Com pouca oferta, alguns postos aumentaram de forma abusiva os valores do litro da gasolina. Os protestos dos caminhoneiros afetaram o fornecimento de combustível e provocaram uma corrida nos postos para garantir o abastecimento. Com a gasolina em falta em muitos locais, postos tiveram que fechar e outros passaram a cobrar mais pelo produto. No Distrito Federal, o litro da gasolina chegou a ser comercializado por R$ 9,99. Os clientes que estavam na fila ficaram indignados com o oportunismo dos empresários. Houve até um princípio de confusão e, depois disso, o valor caiu para R$ 5,99. Em Recife, alguns postos na região metropolitana fecharam por falta de combustíveis para revenda. Mas muitos que ainda tinham uma reserva aproveitaram para aumentar os preços. O litro da gasolina chegou a ser vendido a R$ 8,99 em um bairro da Zona Sul. Sabendo do abuso, o Procon de Pernambuco multou o estabelecimento em R$ 500 mil e determinou que o posto fique fechado durante 72 horas. Se houver uma corrida do consumidor, aí sim pode ser que falte. Quem te pede para o consumidor que ele faça o abastecimento de rotina dele, que por enquanto isso tem os estoques dos postos que estão suportando. Agora, se passar muito tempo, aí talvez tenha problema. E no 4º dia da greve dos caminhoneiros, a cidade de São Paulo já sente o impacto em vários setores. A falta de combustíveis causa fila nos postos por aqui e já falta até alimentos nos supermercados.
A greve dos caminhoneiros entrou no 4º dia nesta quinta-feira, atingindo 25 estados brasileiros, além do Distrito Federal. Falta alimento nos supermercados, porque as companhias de abastecimento já sentem os reflexos da paralisação. Preços de vários produtos tiveram que ser aumentados e nos próximos dias pode haver falta. As pessoas lotam supermercados, açougues, em busca de produtos por conta do receio de que o impasse entre o governo e os caminhoneiros não seja resolvido nos próximos dias. Vi aqui que você está escolhendo cebola. Mudou o preço, aumentou, você sentiu? Aumentou bastante. Na verdade, aumentou praticamente 100%, né? Porque eu pagava R$2,50, agora está R$4,98. E cebola não é de primeira qualidade, né? Antigamente achava de primeira qualidade. De segunda-feira para cá aumentou tudo. E o leite, principalmente o leite integral, não acho mais. É o segundo mercado que eu venho e só acho desnatado, semi-desnatado. Na verdade, eu tô comprando aqui é para não deixar faltar, né? Porque eu tô com medo dessa situação aí. Não sabemos quando vai normalizar, né? Então a gente tá tentando repor, colocar mantimento em casa para sobrar um pouco, mas tá difícil. Realmente muito difícil. Não sei em que situação a gente vai chegar. Os meios de transporte também foram afetados em São Paulo e em outros estados. Aqui na capital paulista, a Secretaria Municipal informou no começo de dia que pelo menos 40% da frota seria reduzida para a circulação. Na verdade, durante o começo do dia, no horário de pico, cerca de 97% dos veículos, dos ônibus, atenderam a população. Há receio de falta de combustíveis. Também teve problema registrado no aeroporto de Congonhas, onde não chegava abastecimento de combustível, o que foi resolvido pela Infraero na noite desta quinta-feira com abastecimento de querosene de aviação para as aeronaves. Quanto aos postos de gasolina, muita gente tem reclamado do aumento no valor do combustível para encher, abastecer os tanques. Neste posto aqui da Zona Leste de São Paulo, os preços não foram alterados, mas os proprietários já estimam que nos próximos dias vai faltar combustível, porque os caminhões-pipa não chegam para encher os tanques. Essas são as informações de São Paulo, Anali Lima. E a Bovespa, principal bolsa de valores do país, opera hoje em queda de mais de 2%, como consequência do recuo das ações da Petrobras, que caíram após a divulgação de reduzir em 10% o preço do diesel por 15 dias. Os investidores reagiram mal à decisão da petroleira. Por volta das 10h30 da manhã, o Ibovespa caía 2,23% a 79.065 pontos. Por volta do mesmo horário, as ações da Petrobras despencavam 13,41%, sendo negociada a ação preferencial a R$ 20,16. As ações ordinárias da estatal também estão em queda de 13,7%. Agora, destaque internacional: o presidente norte-americano Donald Trump cancelou a reunião com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. O anúncio aconteceu no mesmo dia em que a Coreia do Norte destruiu a usina onde eram feitos os testes nucleares. O histórico encontro entre os dois líderes estava previsto para o dia 12 em Singapura. Em uma carta divulgada pela Casa Branca, Trump afirmou que estava ansioso para a reunião, mas que, com base na raiva e hostilidade exibidas em uma declaração recente, ele considera inadequado ter o encontro, planejado há muito tempo. Na semana passada, os norte-coreanos suspenderam o diálogo com a Coreia do Sul por causa dos exercícios militares conjuntos realizados por Seul e pelos Estados Unidos. A medida faz parte do compromisso de desnuclearização assumido pelo país. A agência estatal de notícias, a KCNA, disse que não houve vazamento de material radioativo e nenhum outro impacto ambiental na região. Os jornalistas estrangeiros que estavam no local informaram que uma série de explosões durante horas destruiu 3 túneis no subsolo e também as torres de observação que ficavam em volta. A Coreia do Norte tinha realizado todos os 6 testes nucleares na base. E depois do intervalo, você vai ver: Gilmar Mendes autoriza a prorrogação dos inquéritos que investigam Aécio Neves e Antônio Anastasia por mais 60 dias. E no Marrocos, uma prática mostra que a sociedade pode mudar a partir do esporte. Fique com a gente, nós voltamos já.
Estamos de volta, 1h21, uma ótima tarde para você. E o ministro do STF, Gilmar Mendes, autorizou a prorrogação dos inquéritos que investigam os senadores do PSDB, Aécio Neves e Antônio Anastasia. Com isso, o prazo foi estendido por mais 60 dias. Os inquéritos apuram as denúncias feitas nas delações premiadas de ex-executivos da empreiteira Odebrecht, de que os senadores receberam vantagens indevidas na campanha de Anastasia ao governo de Minas Gerais em 2010, a pedido de Aécio Neves. A Polícia Federal pediu mais prazo para ouvir um acusado de participação no esquema e também para avaliar dados do setor de propinas da empresa. A defesa do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, afirmou ontem que o petista vai se apresentar à Polícia Federal. Delúbio foi condenado a 6 anos de reclusão na Operação Lava Jato e teve prisão decretada pelo juiz federal Sérgio Moro na quarta-feira. A defesa do ex-tesoureiro do PT pediu ao juiz Moro que o cliente possa se apresentar em Brasília para cumprir a pena no local onde mora a família dele. Caso o requerimento não seja autorizado, Delúbio Soares deverá se entregar à Polícia Federal em São Paulo. E um avião da Força Aérea Brasileira caiu hoje de manhã na região metropolitana do Rio de Janeiro. Já no estado de São Paulo, a polícia realiza uma operação de combate a fraudes em madeireiras. E em Campinas, a polícia prendeu uma falsa médica que exercia a profissão há pelo menos um ano. Veja agora em um giro de notícias pelo Brasil. Um caça da Força Aérea Brasileira caiu hoje em Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, no começo da manhã. Segundo a FAB, uma pane provocou o acidente. Os 2 pilotos conseguiram se ejetar antes da colisão e saíram ilesos. Em São Luís, no Maranhão, 5 pessoas morreram em um acidente entre um ônibus e um carro na BR-135. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo foi atingido em cheio pelo ônibus ao reduzir a velocidade para passar em um quebra-molas. Todas as vítimas fatais estavam no carro. Em Campinas, interior de São Paulo, a Polícia Civil prendeu uma falsa médica que exercia a profissão há pelo menos um ano. Thaisa do Prado, de 40 anos, tem 2 passagens por estelionato e prestava assessoria médica em um grupo de Campinas. Ela acabou sendo liberada depois de prestar depoimento, porque a prisão não aconteceu em flagrante. Thaisa declarou à polícia que se formou na Suíça. Em São Paulo, a Polícia Federal deflagrou uma operação contra fraudes em madeireiras. Segundo a investigação, depósitos eram usados para regularizar a madeira de origem ilegal, mediante a pagamento de propina. São cumpridos 13 mandados de prisão e 9 de busca e apreensão na cidade de São Paulo e no interior do estado. Em São Paulo, bandidos invadiram a casa da atriz Bruna Lombardi e do marido, Carlos Alberto Richelli. Segundo a denúncia, 7 homens armados renderam vigia e invadiram a casa. Ainda não foi divulgado se o casal estava na residência durante o roubo. A quantia levada não foi informada. E 7 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil contra uma organização criminosa que desviou mais de R$1 milhão de contas bancárias. Segundo a polícia, os criminosos tinham acesso aos dados bancários dos clientes e, com isso, faziam transferências nos bancos. Os mandados foram cumpridos no Paraná, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro e em São Paulo. De volta ao noticiário internacional, 2 diplomatas venezuelanos devem deixar os Estados Unidos em 48 horas. A ordem foi dada na noite de ontem em represália à decisão de Caracas de expulsar diplomatas americanos. Os Estados Unidos ordenaram que 2 diplomatas deixem o território em 48 horas. O encarregado de negócios da Embaixada venezuelana e também o cônsul-geral adjunto do consulado venezuelano em Houston. A medida é uma resposta à ordem de expulsão de Caracas dos 2 principais diplomatas americanos credenciados na Venezuela. O presidente Nicolás Maduro anunciou as expulsões depois que os Estados Unidos endureceram as sanções econômicas por sua polêmica reeleição. As eleições de domingo foram boicotadas pelos principais partidos da oposição e condenadas por grande parte da comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, que denunciaram o que chamaram de farsa. E 5 pessoas morreram e 16 ficaram feridas em um atentado em Bagdá, capital do Iraque.
O ataque aconteceu em uma região de cafés e restaurantes da cidade. O autor do atentado detonou os explosivos que estavam presos ao corpo quando foi cercado pela polícia. Entre os mortos estão uma menina, uma mulher e 3 agentes das forças de segurança. No Iêmen, 7 pessoas estão desaparecidas e centenas precisaram deixar as casas depois que um ciclone atingiu uma ilha. O fenômeno provocou grandes inundações e muitas casas ficaram danificadas. O primeiro ciclone tropical da temporada 2018 no norte do Oceano Índico atingiu a ilha de Socotra, no Iêmen, na noite de quarta-feira. Há pessoas desaparecidas, incluindo marinheiros de uma embarcação que naufragou na passagem do fenômeno pelo Mar Arábico. Quase 150 famílias foram retiradas da região e levadas para abrigos depois que ruas e casas ficaram inundadas. As equipes de socorro ainda não conseguiram chegar a algumas regiões mais afetadas. O governo declarou situação de desastre na província pelos danos materiais e à população. Autoridades do país pediram à coalizão militar, liderada pela Arábia Saudita e as organizações humanitárias, uma intervenção para ajudar a salvar os moradores. A expectativa é que o ciclone ainda possa atingir áreas no sul do Iêmen. A ilha de Socotra foi poupada da violência causada pelo longo conflito civil no país, que já matou mais de 10 mil pessoas desde março de 2015. No Marrocos, uma prática mostra que a sociedade pode mudar a partir do esporte. Nas praias da capital do país árabe, cada vez mais mulheres se aventuram nas ondas do surf. Nas praias de Rabat, capital do Marrocos, a maioria das mulheres prefere usar jebala, traje tradicional muçulmano. Mas grupos de moças ignoram o conservadorismo e se jogam contra as ondas e o preconceito para praticar o surf. Meus pais rejeitaram um pouco no princípio porque não sabiam nada da prática. Convidei os meus pais para ver a mim e meus colegas na água. Hoje me deixam vir sozinha e ficar o dia todo. Volto para casa sem nenhum problema. Apesar dos esforços para melhorar os direitos das mulheres, a mentalidade muda lentamente no país africano. De acordo com o estudo da ONU de 2017, 72% dos homens e 78% das mulheres acreditam que mulheres vestidas de forma inadequada desencadeiam assédio. Para algumas surfistas, é mais fácil praticar o esporte no inverno, quando as praias ficam vazias e sofrem menos perseguição, como comentários de reprovação ou mal intencionados. Quem é apaixonado pelo surf comparece todos os fins de semana. Para eles não há tempo ruim. Há pelo menos 40 ou 50 surfistas. As moças também aparecem em grande número, entre 15 e 20 surfistas. O esporte se popularizou no Marrocos progressivamente desde 1960. Em setembro de 2016, o Reino Árabe abrigou pela primeira vez uma competição internacional de surf feminino. Muito legal, hein? Ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais a sua companhia e audiência. Uma ótima tarde para você. A gente se vê amanhã.